E agora? Não, nada de novo. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. E se eu criar um ao vivo e tipo chamar? Ah, a gente pode tentar, só que aí vai ficar no teu perfil, né? Ah, Não entendi. vai, não vai ficar salvo aqui. Eu não sei por que que tá acontecendo isso, sinceramente. Porque esses dias aconteceu com o Flávio. Eu troquei de celular hoje, eu tô com outro celular. No outro celular Tá que eu travando tenho dava para teu áudio. fazer. Oi? Tá travando o teu áudio, travou. Agora Ah, não. voltou. Pois é. Deixa eu ver um negócio, Nath. Tá. Eu vou pegar o celular velho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Se ainda tá funcionando o Instagram aqui. Deixa eu ver. Porque. Não, desativou. Desativou a conta. Cara, muito estranho isso. Isso aconteceu esses dias. O pessoal que tá online aí, tá assistindo os dois, tá vendo os dois, eu e a Nath na tela? Pois é, só tem uma pessoa ao vivo agora. Cara, muito esquisito isso, tio. Puta merda. Isso aconteceu aquele dia do Flávio, aí tinha três, era eu, o Flávio, o Bareia e mais alguém que eu não lembro agora, acho que o Márcio. Aí eu, o Márcio e o Bareia aparecia na tela e o Flávio não, mas quem tava assistindo É. conseguia ver os quatro. Não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver. É igual aquele dia mesmo, sem imagem na tela. Pra mim não tem imagem na tela. Sim, sim. É. Não, até a minha esposa tá mostrando aqui, ó. Ela tá assistindo e tá aqui, tá na tela. E Tá aparece mostrando. a minha Eu acho imagem que normal. aparece. É, Pra aqui ela também. aqui, ó, que tá vendo, aparece. Eu acho que eu vou fazer assim, pra gente não perder aqui, como tá aparecendo na hora de salvar. Aquele dia quando eu salvei apareceu os quatro. Pra mim apareciam três, mas salvou os quatro. A gente vai fazer assim, pode ser? Não te importa, se está aparecendo para ti na hora que eu salvar, vai aparecer assim, pode ser? Aham, não tem problema. Então tá. Então, vamos começar assim então. Vamos lá. Então tá. Natália Santos, canal Rockmaker. Primeiramente, Nath, eu queria te agradecer por tu ter aceitado o convite para participar, para a gente conversar um pouco, já fazia tempo, né? Que a gente estava tentando programar uma live, o horário nunca casava. Tu até participou, eu acho que foi uma live sobre o Hit que a gente Foi. fez, né? Sim. Isso. Foi com a Mari ainda. Faz mais ou menos acho que Isso, um ano passado, ano passado, uma coisa assim. isso. Isso, acho que foi um pouquinho antes do Summer Breeze do ano passado. Um pouquinho, porque eu me lembro Foi. que foi antes deles irem pro Summer Breeze, eu acho que foi no ano passado isso mesmo. Não foi nem nesse ano. Então, Nath, queria te agradecer, né? Pedir já, também desculpa pelo que aconteceu aqui agora, não sei se é o celular, o que, que é que aconteceu, mas pelo menos o pessoal que está assistindo, está nos vendo os dois aqui, é o que importa. Para a gente falar um pouco, né, sobre o canal, a gente falar um pouquinho sobre anos 80 e falar também, né, sobre aquela banda Ah, que quase não gosta, né, pois que é o é. Toto. A gente falar um pouquinho deles mais para o final aqui. Então, Nath, brigadão por ter aceitado. Cara. Primeiramente, né, quero agradecer você, né, por ter me convidado aqui por esse canal, pro seu canal, né, o Heber Rocks. Fico agradecida, né, pela lembrança e agradecer o pessoal que está online aí, para quem vai assistir depois também, né, e vamos lá, então, vamos, né, falar de Toto, falar de anos 80, a melhor década de todos os tempos, né, na minha opinião, hard A rock, controvérsia. Beleza. Nath, para a gente começar, te perguntar o seguinte: como é que foi a tua entrada nesse mundo da música, principalmente para esse lado mais do rock and roll, o lado do hard rock, do AOR, assim, como é que foi a tua entrada, assim, como é que chegou em ti esse estilo musical e começou a curtir? De que forma então, que isso aconteceu? coisa muito louca, né? Porque, tipo assim, eu cresci num ambiente musical, assim, mais puxado pro MPB, assim, sabe? Tipo, escutando muito Flávio Venturini, Beto Guedes, Roupa Nova, tudo dessa linha, assim, né? Eu cresci muito ouvindo esse tipo de som, né? E, tipo, onde eu morava, assim, né? Onde eu passava as férias, que na verdade sou carioca, né? Sou nascida no Nova Friburgo.
mas vim para o sul, né, com 6, 7 anos de idade, mas sempre passava as férias ali na casa dos meus tios, né, na casa da minha tia, ali, meu avô, minha avó, e tinha uma loja lá também, lá de aluguel de CD, pensa. Eles alugavam um CD, aí eu levava os CDs para casa, escutava, e eles vendiam também um CD virgem, né, pra gente fazer a cópia, né, do CD e tal. E, tipo, minha tia alugava muito CD nessa época também. E todo fim de semana, tipo assim, era um monte de CD que a gente levava, assim, pra ouvir. Tipo, ela levava o Supertramp, levava tudo dessa linha, assim, sabe? Eu sempre curti eu comecei a curtir ali o rock ali mesmo, foi nessa fase, assim, principalmente. Ouvindo muito Supertramp, cresci muito ouvindo muito progressivo também, né? E nesse vai e vem, assim, de férias, tal, vai lá, volta, aluga CD e tal, lançou também, acho que mais ou menos na mesma época, assim, lançou o Love Metal, né? O Love Metal. E ali foi amor à primeira ouvida, né? Que a gente fala, né? Foi dali que começou a paixão pelo hard rock, né? Então ali Skid Row, né? Quando eu vi Skid Row, Poison, que foi uma das primeiras bandas assim, porta de entrada, assim, White Snake, né? Então aquela coisa, né? Aquele rock farofa, né? Que nem falam, né? Ele foi o meu ponto de entrada, assim, pro hard rock, né? Dali em diante foi uma coisa, uma banda atrás da outra, assim, pra conhecer, né? Daí com internet e tal, daí a gente começa a conhecer. E dali pra frente comecei a conhecer depois Rat, aí foi, a gente vai pegando um pouco, né, o lado B, né? Vai começando a conhecer o lado B, né? Aí Cinderella, né? Foi ali, né? Tô até com Cinderella hoje, então Cinderella também conheci por causa do Love Metal, né? Então foi tudo nessa, né? Para alguns, né? Sempre falam, né? Sempre até o Celso Cádio, de vez em quando no canal Rosa do Mar, a gente sempre fala, né? Sempre conversa com ele. A gente ele sempre comenta, né? Putz, na época deles, esse era o quê? Era vinil, né? Trilha de filme, trilha de novela tal. E na minha época era o quê? Era o CD com heavy metal, né? Então, as coisas como as coisas são, né? Como as coisas vão mudando, né? Mas sempre tive a paixão pelo vinil também, né? Então, como eu cresci ouvindo, tendo muito contato com vinil, com discos, aí eu comecei a ter meus próprios vinis, ali começar a garimpar meus próprios vinis, e sempre nessa linha, assim, mais do hard rock, né? Não, mas assim, né? Quem vê, assim, me vê assim, putz, é só hard rock, só hard rock. Não, eu sempre eu gosto de música no geral, assim, né? Mas o hard rock, claro, o meu background, assim, mas a minha coleção você vai encontrar, tipo assim, desde de um Richard Marx, por exemplo, até um Genesis ali. Então, sempre busco, assim, discos que eu gosto mais, mas, bem dizer assim, 90% do que eu gosto, do que eu tenho, assim, é mais voltado pro AOR ali, para os anos 80, né? E pandemia também, conheci muita coisa com pandemia também, medida que vem da internet e tal. O próprio canal Mahard, né? Então, Leandro ali, né? Nosso querido Leandro, né? E então a gente conheci muita coisa aí com eles também e assim vai, né? A gente vai conhecendo mais coisas, sempre tô descobrindo coisas novas, sempre vem aparecendo bandas novas, né? E isso que é o legal, né? Isso que é o bacana do hard do rock, né? Da música, né? No geral. Então, minha porta de entrada ali começou ali basicamente, né, com as coletâneas, né? Acho que grande maioria, né, das pessoas, né, que começam a ouvir música, começa ali com as trilhas sonoras, né, de novela, de filme. A minha ali foi com um movimento que eu até tenho até hoje aqui, não vendo por nada esses CDs, eu tenho ali. Foi meu carro-chefe, né? Tudo começou ali, né? No amor à primeira ouvida, né? Que a gente fala. Sim. Não, e interessante tu citasse o Roupa Nova, né? E segundo o nosso amigo Felipe Isa, a Roupa Nova é Sim. um dos grandes representantes do AOR brasileiro. Sim. Uhum. Também considero, né? Até engraçado isso comparado ao nosso Toto brasileiro, né? E o show deles esse ano, agora em abril, showzaço, assim. É a banda que eu escuto até hoje, da Nacional, bem dizer assim, uma das que eu mais gosto, será que eu mais gosto, né? Fico bem na dúvida, assim, do Nacional, assim, do que eu gosto, do que eu mais gosto, mas a Roupa Nova entra no meu top 3 frouxo, assim. Junto com o próprio Vander Tafo, né? Que eu gosto bastante da banda Tafo também. Então é aquela coisa, né? A Roupa Nova também, né? Eu não consigo dizer assim exatamente como que começou essa minha paixão também pelo Roupa Nova. Acho que as duas coisas, como eu cresci ouvindo isso também, isso ficou muito na minha cabeça, né? Então,
Mas quando a gente ouve, quando é criança, a gente ouve, quando é mais nova, quando é mais criança, a gente ouve de um jeito, né? Depois que a gente vai ficando mais velha, a gente vai assimilando melhor o que que é música, vai assimilando, vai conhecendo outras coisas, a gente vai desenvolvendo a personalidade, né? A gente vai começando a entender o que que é realmente, né? O que que a gente estava ouvindo naquela época, né? Então, hoje em dia, assim, eu acho que eu curto muito roupa nova. Eu não sei se eu curto roupa nova por causa do Toto ou se eu curto Toto por causa do roupa nova. Então fica bem uma coisa meio assim, meio confusa às vezes na minha cabeça, assim, sabe? Mas tocou um ponto fraco meu, assim, que eu gosto muito de roupa nova, assim. Eu até ouço até hoje, assim. Fui no show, quero de novo, iria frouxamente de novo no show do Roupa Nova. E e é isso, né, Rock? Acho que nacional tem muita coisa bacana, muita coisa boa. Pra quem pensa que roupa nova é brega, não tem nada a ver. Eles são influenciaram muita gente que a gente tem aí de banda de hard rock, inclusive, né? Então, vale a pena, assim, sabe? Eu sou suspeita em falar que gosto muito de roupa nova. É isso, afora a gente falar sobre estilos e tal, né? Eu acho que muito do Roupa Nova, esse lance de chamarem de brega ou de associarem sempre a música romântica e tal, é pelo fato de, cara, anos 80, toda novela da Globo tinha uma música do Roupa Nova, né? Sim. Toda novela da Globo. Não tinha uma novela que tu olhava lá, o disco da novela, Roupa Nova, tinha uma música. Né? Então, eu acho que Sim. muito ficou isso, deles participarem muito do programa do Chacrinha e tal, então Aham. ficava aquela coisa meio estigmatizada, né? Sim. Porque do Brasil, porque, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos da vida, eles seriam grandes, né? Seriam gigantes, assim, eu não digo que eles não são, eles são, mas não num segmento como o que a gente curte, assim. Nos Estados Unidos eu não tenho dúvida que eles seriam gigantes, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Né? E até mesmo como tinha muito roupa nova, né? A gente também tinha as próprias bandas tipo White Snake, que entravam nas trilhas sonoras, né? E, cara, por que um roupa nova seria brega e o White Snake não é? Entendeu? Se o contexto é o Se a gente mesmo. for, se a gente, se a gente for pegar os álbuns, né, do White Snake, cara, nenhuma banda no mundo tem tanto love nos títulos de música como o White Snake, né, cara? É o sobrenome do White Snake é Love. Sim. Então é justamente isso. Então por que que um é e outro não é? Tipo, não que os dois teriam que ser, mas sei lá, é um conceito muito ultrapassado, né? Hoje em dia, pensar dessa forma, né? Eu acho que música boa é música boa, independente do gênero também, né? Eu costumo não ficar presa só ao hard rock, né? Então, quem me conhece sabe que posso desde Michael Bolton, que eu adoro, Christopher Cross, é coisa boa, né? A base é muito boa, né? Então, descriminalizar, putz, o hard rock também é. Entendeu? O hard rock também vai falar de amor, vai falar Sim, dessas coisas, entendeu? sim, Então sim. enfim, não dá Nátia, pra. entrando agora nesse lance mais do hard, assim, né, que a gente tá falando, comentasse ali antes, no início, né, dizendo que a década de 80 foi a melhor década da música e tal. Eu Sim, acho uma década sensacional, mas eu ainda fico com os anos 70. Eu acho que nos anos 70 a música falava mais alto, nos anos 80 a parte comercial começou a imperar um pouco mais, mas não que as bandas fossem ruins, né? São ótimas, excelentes, tudo excelente. Eu até acho o pop dos anos 80 fantástico, cara. Até hoje eu me pego vendo alguma coletânea, alguma playlist assim de pop dos anos 80, tá, eu acho sensacional. O hard rock dos anos 80, né, e tal, todos os estilos que surgiram ali daquela década de 80 que vivem até hoje, mas eu ainda acho que nos anos 70 as bandas eram mais, elas inspiravam mais a música, assim, não tanto pelo lado comercial, entendi. como depois nos anos 80, mas mais pelo lance de gravadora, empresa, não por culpa das bandas, né. Mas a gente está falando de anos 80, eu ia te perguntar o seguinte, tu não cresceu nos anos 80. De onde que veio essa tua paixão pela música dos anos 80? Ai, cara, é difícil dizer, porque o que me chama a atenção, assim, na década de 80, além da música, ficava toda aquela estética, né? Aquela estética da colorida, né? Aquela coisa aquela coisa de glitter, né? Aquela coisa muito alegre, né? Aquela coisa que parece que encarna um personagem, sabe? Eu tenho muito esse apego visual, assim, eu gosto bastante dessa temática, assim.
Então, isso que é a junção, para mim, é a junção perfeita de som e a questão da estética visual, que eu gosto bastante. Contexto também histórico do que estava se passando, né, na época também. Né? Então, música, eu acho que nunca teve uma fase se falando em música no geral, na história de conhecimentos gerais, talvez, não sei se assim a gente pode falar, mas eu acho que é a época que mais teve a junção do cinema e a música, entendeu? Então, as duas coisas, parece que essas duas coisas conversavam muito bem. Então, como eu gosto de cinema também, eu gosto de música, então, putz, os videoclipes eram diferentes, né? A estética era outra, a temática era outra, então, eu acho que foi uma época que o cinema e as melodias e as músicas, elas casaram muito bem, sabe? Então, conversavam muito bem, elas estavam falando a mesma língua, sabe? Então, eu acho que tem todo esse contexto, assim, acho por isso que eu gosto muito dessas duas fases, sabe? Tanto dessa fase anos 80, né? Que junta o cinema, né? As cores, né? O neon, né? Aquela coisa meio... Aquela coisa do high-tech, né? Aquela coisa da tecnologia imperando, assim. Então, eu acho que é muito dessa coisa, né? Do comportamental também, do que estava se passando na época. Foi uma época que, o quê? Tinha se passado muita coisa na década de 70, década de 60, fase de guerras, né? Fase de. Putz, isso vai refletindo no comportamento depois. Né? Então, eu acho que foi uma fase que foi, tipo assim, uma fase libertadora também. Eu penso muito desse lado comportamental também. Ah, mas aquela estética, por que aquele exagero, todo falando de drogas, falando sei lá, de bebida e tal. Mas, cara, entender o contexto que estava se passando na época, entendeu? Porque são filhos, né? Vamos falando assim, integrantes das bandas em si, né? Cara, são filhos, netos de famílias disfuncionais, às vezes, entendeu? Que são filhos de perdendo pais em guerra, avós em guerra, perdendo família em guerra. Então, de repente, aquela fase, aquela época, foi uma forma deles extravasarem de ter um pouco daquela coisa da felicidade, né? Ah, vão agora, é meu momento, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa coisa também, né? Da consequência do que foi numa década anterior, num século anterior, assim. Então, comportamento, tudo que a gente vê dentro de arte, né? Não falando só de música em si, mas tudo que é representativo, que a gente fala em cultura de arte, é um comportamento de alguma coisa que se passou, né? Então, a estética, tudo tem uma explicação, né? Então, eu costumo ter fazer um pouco dessa análise, né? Então, eu acho que é um mix de tudo, né? A questão da história, a questão do cinema que estava acontecendo na época. Então, acho que isso que me chama tanto a atenção, assim, de gostar tanto da década de 80. Claro, também gosto da década de 70, se fosse para mensurar aqui as décadas que eu mais gosto, assim, 80 e 70, tem muita coisa da década de 70 que eu gosto bastante também. Inclusive as bandas que eu admiro, né? Tipo Kiss, por exemplo. Kiss não é uma banda oitentista, é uma banda setentista, na realidade. Então tem muita coisa boa ali, tipo Slade, que eu gosto, né? Putz, a década de 70, entendeu? Então tem muita coisa boa. Né? Então, e é aquela coisa, música cíclica, né? Então muitas bandas que eram da década de 70 migraram para a década de 80 mudando o som. Só mais a consequência de como as coisas estavam acontecendo, né? Assim como da década de 80. A gente vai ver na década de 80 elementos na música que eram ainda da década de 70. Então, se pegar álbuns ali de 81, 82, cara, vai ter coisa ali de anos 70 ainda. Tipo, por exemplo, o álbum do Michael Schenker, entendeu? Do Michael Schenker Group. Cara, o álbum de 1980, aquilo lá anos 70. Então, porque as composições ainda estavam muito puxadas para a década de 70. Então, até, não sei, né, para mim, a música nos 80 começou a ter uma personalidade, vamos dizer assim, lá pela década de 84, 85, começou a ter aquela cara realmente dos anos 80, né? Então a transformação ela não ocorre, né, de uma hora para outra, né? Ela vai passando aos pouquinhos, né? Então as nuances das músicas vão mudando aos pouquinhos, né? Então assim, dizer que uma década é melhor que a outra, não, nunca vou falar isso, né? Cada época tem a sua importância, a sua relevância, são momentos diferentes, mas, claro, década de 80 que mais me chama a atenção, pois esses detalhes todos que eu falei, né? Sim. Até a gente fez uma live aqui, eu acho que foi ano passado, talvez. No início do ano passado, eu acredito, ou até antes, que a gente fez uma live para falar sobre a década de 90, né? Porque muita gente fala que a década de 90 foi uma década perdida. Não foi perdida coisa nenhuma, cara. Tem muita coisa legal nos anos 90, tem muita banda surgiu, muito estilo acabou se consagrando nos anos 90. Ali, por exemplo,
sei que não é a tua praia, mas o death metal se consagrou no início dos anos 90 ali e se estabilizou como um estilo musical, como uma cena musical. Então toda a década, né? Eu acho que até os 90, eu também vou ser sincero, ali dos 2000 para cá que eu não consigo, assim, Aham. visualizar algo tão forte, né, que tenha se mantido. Por exemplo, a gente pegar os anos 90 ali, pô, tem gente que não curte, mas o grunge, por exemplo, é um estilo que deu uma sacudida no mercado. Né? A Deu. gente vê que estava uma coisa meio parada, assim, então eles entraram, deram uma sacudida. Isso, de certa forma, também fez com que os outros estilos se mexessem. Né? Por exemplo, o hard rock que estava, digamos assim, meio adormecido, até tinham bandas que estavam buscando mais do mesmo, surgindo, Sim, em cada esquina surgiu uma banda de hard rock tipo classe série D, série E, de tão fracas que eram perto daquelas bandas mais consagradas, sendo que as consagradas estavam tentando buscar um espaço que não era delas, né, sim. meio perdidas, elas acabaram voltando para o nicho delas e hoje a gente vê que o hard rock está aí firme e forte. Mas eu preciso te perguntar uma coisa agora, tu comentasse do Kiss, que é uma banda dos anos 70, né, mas qual é a tua fase preferida do Kiss, dos anos 70 ou dos anos 80? Cara, é difícil de dizer. Eu gosto das. Porque é minha banda do coração, né? Junto com o Toto, né? Eu digo que eu tenho fases, assim, né? Mas eu gosto muito da fase dos 80 ali, fase Lick It Up, a fase sem máscara também. Acho que Creatures ali, daquela fase Creatures of the Night, me pega mais, sabe? É a fase que mais me pega, assim. Gosto também da fase 70, né? Hotter Than Hell, gosto muito, né? Mas a fase 80, eu acho que é a que mais me pega, assim, a que mais me cativa. Tá certo. É uma fase mais, digamos assim, hard, né? Aquela hard poser, como dizia um amigo Sim, meu, aquela fase mais do visual, das roupas espalhafatosas do Paul Stanley, do Gene Simmons, parecendo a sim. Gal Costa em alguns clipes e tal, né? Parecia mais a Gal Costa do que o Gene Simmons naqueles clipes dos anos 80. Mas é uma fase bem mais hard, né? Daquele rock and roll mais clássico, assim, que eles faziam até o Dynasty ali. Sim. Depois do Dynasty também já deu uma mudada. Mas, Nath, falando agora do canal, como é que surgiu a ideia de criar o Rockmaker e como é que está sendo para ti, digamos assim, não é gerenciar, mas fazer o canal andar com a correria do dia a dia? A gente sabe que sempre é difícil, que a gente não acha tempo às vezes, né? E o tempo que a gente tem família, tem trabalho, tem lazer e tal, e ainda se dedicar ao canal. Mas antes, primeiramente, como é que surgiu a ideia de colocar esse canal no ar? Então, tudo começou assim, né? Foi aquela coisa, né? Comecei ali fazendo lives ali pro pessoal do Rods Online, né? Fazer uma live ali, depois vai assistindo, conversa com um, conversa com outro, e Felipe Isa, de conheci nesse meio tempo também, pessoal da Amarrage e tal, conversando de música e tal. Aí me bateu aquela coisa, será que eu faço um canal? Não faço? Tal, mas quer saber? Não vou fazer e tal. Mas aí o pessoal falou, faz teu canal, faz teu canal, faz teu canal, que eu acho que você vai se dar bem e tal. Claro, a gente sabe que não é para viver disso, né? Mas sempre curti essa coisa de conteúdo, né? Mas na internet eu estava mais focada assim, fazendo reviews, né? Fazendo postando alguma coisa de disco, escrevendo alguma coisa sobre discos e tal. E aí eu comecei a participar de lives, assim, comecei a fazer algumas coisas, assim, e me deu vontadezinha. Daí eu fiquei assim, um ano, dois, pensando assim, faço, não faço, mas putz, tanta coisa para gerenciar. Porque canal, né, tipo, é aquela coisa, né? Você também sabe como é que é, né? Não é só simplesmente pegar e fazer um canal, né? Tem que pensar em tudo, entendeu? Tem que pensar no conteúdo. Ok, tu quer falar de tal coisa, mas, putz, tu tem que pesquisar, entendeu? Tu nunca sabe tudo. Tu tem que pensar na arte, tem que pensar na estética do canal, tem que pensar na estratégia de como você vai fazer isso. Edição, entendeu? A parte de edição acho que é a parte que mais pega, assim, a que mais toma tempo, assim. Então, quando eu decidi, eu pensei, não, quando eu for fazer, eu vou fazer uma coisa bem feita, uma coisa legal. Tipo assim, quero fazer um canal, ok, decidi, eu quero fazer um canal, mas vamos pensar, botar o pé no chão, assim, o que eu quero fazer certinho, porque eu gosto de hard rock, ok? Mas canal para falar de hard rock tem um monte também, para falar de Kiss tem um monte também. Né? E, ok, eu gosto muito de Kiss, gosto muito dessas bandas que são mais conhecidas em si, né? Mas ao mesmo tempo eu queria fazer um canal para falar de repente de discos e artistas que são de repente conhecidos, mas passam batido às vezes, sabe? E coisas que eu gosto muito. E então eu pensei, não, ok, Toto, por exemplo. Toto,
conhece, um ou outro conhece por música, conhece, todo mundo conhece Rosane e conhece, né, África, né? Mas, cara, tem muita I'll Be coisa Over legal. You. I'll Be Over You. I'll Be Over You também. Trilha de Lia, né? novela, trilha de novela. E, putz, eu sempre curti um pouco mais esse lado B, assim, eu sentia falta, assim, sabe, de canais, assim, que falem, por exemplo, de Christopher Cross, falem de Greg Rowley, entendeu? Que fale de, sei lá, de um disco do Duran Duran. Você acha muita coisa de canal de fora, né? E como eu gosto, são músicas que eu gosto, eu pensei, vou fazer um canal, mas eu não quero ficar só presa também no hard rock, entendeu? Eu quero falar de anos 80, que é a minha época, a minha década, né? A minha época não, né? Que eu não vivi essa época, enfim. Mas é a minha época, entendeu? É aquilo que eu respiro. Mas, putz, eu não quero falar só de hard rock, entendeu? Quem me conhece acha que, você vai falar só de hard rock. Não, então eu queria, putz, eu quero falar de repente do álbum do Gênesis. Eu vou lá e vou falar do álbum do Gênesis dos anos 80. Eu vou lá e vou falar, entendeu? Quero falar de prog 80. Vou lá, vou fazer um vídeo. Eu tô afim de falar do Richard Marx, um álbum do Richard Marx. Vou lá, quero falar de Michael Bolton. E são coisas que a gente não vê assim, sabe? Falando muito. Às vezes até coisas que, artistas que a pessoa escuta falar, mas de repente não foi lá a fundo, assim, para conhecer um pouco. Então, a minha ideia, justamente com o canal, é essa: falar das bandas e dos discos que eu gosto, simplesmente porque eu gosto, mas pensando também num conteúdo que seja acessível para as pessoas assimilarem, para elas conhecerem e, de repente, começarem a curtir, né? Então, eu acho que isso que é o legal do canal. Eu digo que o canal que eu faço assim, para mim, pensando também nas pessoas que vão assistir, claro, deixar da forma mais didática possível, que a gente fala às vezes, mas de coisas que eu gosto, assim, não só do hard rock. Então, ali no meu canal vai ter desde Strange Ways, vídeo de Strange Ways, ali, tipo, um AOR meio lado B, assim, o lado C, mas depois tem um vídeo ali do álbum do Duran Duran, entendeu? Então, eu gosto de explorar tudo dessa cena. Claro, tem o meu carro-chefe ali, que é o meu carro-chefe, vai ser o topo, claro, mas não quero ficar só presa nisso, né? Então, minha ideia com o canal era isso: era explorar todos os ângulos possíveis dentro de uma década, né? E com quadros, né? Então, os quadros fui criando, fui surgindo alguns quadros à medida que eu fui fazendo, né? E collabs também que eu chamei para fazer, também o pessoal do Amarrado chamei, o Felipe Izard também, que fez já vídeo comigo, o pessoal do Paleta Musical, né? Então também tem que agradecer ali, principalmente a Camila, né? A Camila que me ajudou nessa parte toda do visual ali do canal, ela que criou o logo ali, ela que criou todas aquelas artes ali para mim, então É bem legal. agradeço ela demais, né? Por ter dado, por ter me ajudado. A Dani também do canal Hexen Shoes, eu sempre nunca sei direito como fala. Né? A Dani, eu conheci ela no Heavy Culture, né? Me agradeceu muito também o pessoal do Heavy Culture também, que me. Comecei com eles também, né? Então, graças a eles, assim que eu tenho meu canal hoje, né? Então, de repente, será que vai dar certo? Não? Então, um pouco dessa experiência que a gente tem contigo, assim, com o Heavy Culture, até com o próprio Rods Online, me despertou assim, esse interesse. Não quer saber, eu vou fazer, né? Vamos fazer uma coisa bacana, uma coisa legal. E a ideia do canal é isso: é chamar o pessoal de fora para, né, para falar de música, falar de anos 80, falar de artistas que eles gostam, de coletâneas, enfim. Né? Essa é a ideia, né? Ser um canal colaborativo também, democrático, né, de certa forma. E como é que está sendo, Nath? Quantos anos já tem o canal? Já fez 2 anos? Um ano. Um Um ano? ano. E Um nesse ano. 1 ano, como é que está sendo a repercussão assim das visualizações dos vídeos, da interatividade, assim, da interação do pessoal junto contigo? Está sendo dentro daquilo que tu esperava? Porque quando a gente fala de anos 80, Sim. ou por exemplo, a gente fala de AOR, né, que é um estilo assim, hoje até eu vi stories do Leandro, acho que foi o Leandro, né, do Alma Hard, que alguém fez uma pergunta falando sobre a AOR lá. Aí ele fez uma brincadeira dizendo, claro, é um estilo para elite e tal, é só para quem tem bom gosto. Não é um estilo daqueles mais populares, assim, né? A gente sabe que o AOR é um estilo, digamos assim, meio que, de uma forma geral e genérica, do jeito que a galera fala, um estilo de tiozão, né? É o tiozão, é o estilo tiozão de sapatênis, como os caras falam brincando. E a gente percebe assim que por mais que tenha esse certo, digamos assim, não sei se a palavra seria preconceito, mas um certo receio da galera com a UR, a gente percebe que os canais que tratam desse assunto, eles têm uma boa interatividade com o pessoal, assim, a galera procura. Como é que está sendo Sim. para ti assim quando tem vídeos a respeito do estilo?
no meu canal ali, tá dizendo? Isso. Assim, o que eu falei é bem democrático, né? Mas até que eu tô tendo, assim, uma... Claro, né? Aquela coisa, assim, de milhões, né? Mas tá tendo, assim, um pessoal que comenta, que gosta, assim. Confesso que eu dei uma parada um pouco no canal, se agora, por questão de que eu tava tendo dificuldade e tudo, né? Então, enfim, daí eu tive que dar uma segurada e agora eu voltei, até já lancei a terceira parte do todo, já gravei a quarta parte, já estou fazendo essa parte de edição. Então, mas está tendo uma repercussão legal, assim, claro, naquela coisa bombástica, mas eu vejo que as pessoas estão assistindo, assim. Tem vídeos, claro, que são um pouco mais assistidos, outros menos. A gente sabe que o YouTube o algoritmo dele é muito, muito louco, assim, né? Não dá para ter uma ideia, assim, não tem um padrão específico, assim, né? Muda às vezes essa questão de visualização, mas eu nem me atrelo muito, nem me apego a isso, sabe? Eu faço canal que eu gosto de música, eu gosto de rock, eu gosto de anos 80, então eu faço por prazer, sabe? Que é gostoso, eu gosto de pesquisar, de interagir, né? Então, mas às vezes me surpreende, assim, o pessoal comenta, a pessoa gosta, o pessoal, assim, pessoas que entram mesmo no canal, assim, que se inscreveram, assim, que não conheço, às vezes, assim, e algumas pessoas até das próprias redes sociais, não tá tendo, assim, um retorno legal, assim, sabe? Claro, como eu dei essa parada agora, que fiquei praticamente mais de 6 meses sem postar nada, mas o pessoal me cobra, assim, inclusive manda mensagem, assim, quando é que vai ter mensagem? Quando é que vai ter vídeo? Daí, quem tem canal sabe, às vezes dá aquele desânimo, dá aquela crise existencial de, né, sem ideia, assim, você falar do que eu vou fazer, bate aquela, sabe, aquela inércia, assim, a gente fica tudo postar o que eu vou fazer, desanima, assim, dá aquela desanimada, a gente fica sem postar, mas aí tu vê que, né, às vezes, aí então lá no meu mensagem, Natália, quando vai ter vídeo de novo? Ah, não para, não sei o que, isso dá uma animada, sabe? E isso que é legal, né? Então, estou voltando agora com o canal, estou voltando um pouco mais devagar, agora que eu quero organizar. Ideias eu tenho muitas, assim, né? Mas às vezes aquela coisa de organizar mesmo, fazer, às vezes dá uma bagunçada, assim. Mas eu tenho alguns quadros, assim, que o pessoal gostou bastante, né? Então, eu tenho um quadro que eu fiz aí que é trilha de novela, né? Então, trilha de novela para falar de trilha de novela de pego alguns discos ali, vou falando, né, as novelas, as músicas que eu mais gostei, as músicas que tem, né, da novela X, né, e tem também um quadro chamado Ano É, também o Ano É deu uma boa, foi um dos quadros que, assim, que mais chamou atenção, assim, da galera, teve mais visualizações, assim, que é um vídeo, né, é um quadro, né, onde eu pego um plano específico, acho que eu fiz até 83, se não me engano, e eu leio já li 5 álbuns que eu mais gosto, e falo um pouquinho de cada das principais músicas ali. Então é um quadro que deu bastante repercussão, assim. E claro, as biografias e os reviews, né? As biografias assim, são as que eu mais gosto de fazer, assim, falar assim, que eu mais gosto de fazer no canal, acho que é das biografias. Sei a fundo, ainda mais a fundo um artista, a gente conhece às vezes quem vê, acho que, quem conhece, meu Deus, sabe tudo, tu fala tudo da data do fulano, do álbum, do ciclano, mas, cara, não é muita pesquisa, porque a gente às vezes conhece pelo gente superficial, né, então, não conhece de ouvido e tal, então, pra mim tá sendo um aprendizado, né, então é um aprendizado Claro. pra mim também, né, Claro. E é isso, né, fazer mais pro gosto do que pensar em visualização, então eu nem me apego muito a isso, sabe, visualização. Às vezes eu prefiro que tenha pouca visualização, mas sempre as mesmas pessoas, assim, é fiel, entendeu? Então são as mesmas pessoas que estão me acompanhando já, né? Então isso que é o bacana. Exato. Nath, o Sandro Dias aqui, né, falando do canal, ele diz, eu acho ótimo o canal, muito interessante. Sandro, amigo nosso, que é de Joinville também, fãzaço também, curte bastante com os 80, a gente se conheceu no Porão da Liga, que tem banda aqui de Joinville, que praticamente está com os 80, né? E a gente se conheceu ali também, e a gente sempre troca figurinha de música, então ele acompanha o canal, comenta, curte também. E isso é legal, né? Juntar essa galera toda que gosta, né? Então, Sandro, um beijo, manda um beijo para a Mari também. É bacana. O Tarcísio Chagas, da The Bridge Press,
Ele comentou aqui, eu vou ver o canal, mas ele já te faz uma pergunta aqui, o que tu acha do show do Journey no Rock in Rio, que segundo ele, queira ou não, a banda é o maior expoente do AOR de todos os tempos. Tarcísio mandou um abraço também, já conheço através das redes sociais ali. Também, acho que não segue o canal, não tô lembrada agora, porque muita gente vai aparecendo às vezes, mas então, Journey é uma das minhas bandas ali do coração também, junto com o Toto, né, dentro do OR, assim. Não só do OR, mas no geral, é uma das minhas bandas assim, que eu sou apaixonada, assim. Cara, quando anunciou o Journey, na verdade o Journey já estava para vir faz um tempo, né? Porque tem uns 2 anos atrás, Luca teria o show, estava negociando, né, para fazer uma turnê aqui na América do Sul, tal, porque já estavam em turnê nos Estados Unidos, né? E eu fiquei aquela expectativa, que legal, vai ter, putz, vou matar 2 coelhos numa cajadada só, né? Vou poder assistir Journey e Toto, né? E aí passou o ano, passou um, dei uma brochada, assim, daí, putz, anunciou Toto, fiquei feliz da vida. E anunciou o Journey também. Aí, olha que legal, Journey vai vir pro Brasil. Eu já tava felizaça, bem legal, né? Feliz ao mesmo tempo triste, né? Porque cartão que lute depois para pagar as despesas do show, né? Mas enfim. Mas eu fiquei feliz da vida. Daí eu, ai que legal, Journey, vou poder ver Journey, vou ver de Toto, que já estava garantido, né? E vou poder ver o Journey. Aí depois, dias depois eu vejo que vai ser no Rock in Rio, mas eu dei uma brochada tão grande. Porque, tipo assim, o que eu acho que vai acontecer? Vou cagar pro Journey. Entendeu? Mal vão cantar um dos top livre, entendeu? É uma pena, porque é uma banda que tem um setlist muito bom. Eu acho que, assim, eu não curti muito essa coisa de ir pro Rock in Rio, porque que vai ser? Não vai ser um show do Journey em si, vai ser tipo, mais um greatest hits, assim, né? Então, e muito pouco tempo de show. Entendeu? Não vai ser um show completo de 2 horas. O show vai ser o quê? 40 minutos, 1 hora de show, talvez. Então, e de festival, né? Eu fui já no Rock in Rio, mas eu não quero ir mais, porque eu não curto muito essa coisa aquela coisa faz uma coisa meio, vai falar isso com a banda, 2, 3, consegue aproveitar o show em si, ver o show do artista em si, né? Então eu não gostei muito assim, tá? Como se pro Journey, tô contando, tô cedo aqui pra ter um show extra, assim, sabe? Porque eu acho que é uma banda que merece um show solto, assim, sabe? Um show fora do festival. Então, confesso que se não fosse assim, pro Rock in Rio, assim, eu moro aqui no Sul, né? Eu saí daqui até o Rio de Janeiro. Putz, é um gasto de caramba. Eu ganhei 1 hora de show, entendeu? Desanima, assim, sabe? Então, eu fiquei meio desanimada, assim, não preciso essa ideia de jogar pro festival. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz, né, que vieram, porque é sinal que tá vindo, né, bandas pro Brasil, bandas que, sei lá, que eu não imaginava que um dia ia voltar. Ou, por exemplo, é uma delas, acho que o show desse tinha sido em 2011, né? Então, por mais que estava em conversação lá para vir, eu, tipo assim, só vou acreditar quando realmente tiver o anúncio, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava na expectativa, feliz que eles não viram, eu fiquei meio assim, mas desanimada, mas eu vi que, assim, do ano passado para cá, até antes, vamos retrasar, começou a vir muita coisa boa, entendeu? Começou a vir umas coisas assim que eu não imaginei que ia vir para o Brasil. Então, isso, de uma certa forma, por mais que eu não gostei muito dessa ideia do Journey no Rock in Rio, ao mesmo tempo é legal porque a gente está vendo que está fomentando uma coisa de ter bandas um pouco diferenciadas no Brasil, né? Não pensando só no rock, né, nesse aspecto, né? Então, eu achei legal, assim, de uma certa forma, mas queria um show extra, queria um show fora do Rock in Rio, assim, para poder realmente ver a banda e curtir a banda. Festival, pelo menos, eu penso assim também, né? Eu já vi shows pela TV do Rock in Rio e tal, que as bandas elas divulgam turnê. Eu acho que festival não é para te divulgar turnê, né? Festival é greatest hits e deu. É difícil. Eu acho que foge do contexto, porque tu vai, por exemplo, festival, às vezes é uma oportunidade que algumas pessoas têm assim de ver aquela banda uma única vez. Né? Tipo, Sim. Vamos dar um exemplo do próprio Journey, né? Sim. Cara, não tem como não ser um greatest hits, né? Selecionarem ali as 10, talvez 10
músicas mais Para eles, um conhecidas. repertório de 30 anos de show, selecionar lançar aquilo tudo num show de menos de 1 hora. Putz, fica até difícil, assim, sabe? Ainda mais Sim. no Brasil, que, vamos ser bem sinceros, Journey, quem que conhece uma discografia tão grande do Journey? Quem conhece? É difícil, no festival, né, falando. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que é uma banda que funcionaria no show extra. Eu acho que tem um público que gosta, tem um público que conhece, que iria no show, entendeu? Eu acho que, de repente, se tivesse um show único extra de São Paulo, eu acho que daria bom, sabe? Tem outras, só que vai ter 2 apresentações, vai ter em São Paulo e vai ter no Rio. Então, eu acho que é uma banda que merecia, assim, sabe, ter um show extra. Sim. Tu falaste sobre o Toto, né? Então eu vou te perguntar já, como é que foi o teu primeiro contato com o Toto? Então, Qual foi a primeira música que tu ouviu? De que forma foi? Como é que se deu o teu primeiro contato com a banda que hoje, né, que tu dissesse ao lado do Kiss, é a tua banda do coração, assim? Então, com o Toto eu comecei com uma coletânea chamada Power Ballads, que é uma coletânea bem antiga, acho que agora não lembro a data, mas eu conheci ali. Eu conheci o Toto ali, e aí eu comecei aquela coisa, uma coisa ali, outra coisa ali, mas a gente no Brasil, nessa década, certo? 2000 e pouco, não tinha muita coisa assim, né, pra conhecer Toto, né? Aí eu conheci mais Amsterdã, aí eu ouvi o mais Amsterdã, coletânea do Toto, comecei a ouvir, e ali começou a paixão. Aí foi o Toto 4, quando eu ouvi o Toto 4, ouvi o Fahrenheit também, quando eu vi, eu falei, cara, que isso? E às vezes eu ouvia as músicas soltas e falei, gente, mas que era um Toto? Gente, que delícia isso. E comecei a correr atrás, assim. Aí comecei a correr atrás de mais coisas, assim, um aqui, outra coisa aqui, CD do primeiro CD até que cheguei a tanto, mas o vinil, né? Peguei shows, entendeu? E então foi ali, a paixão começou, bem dizer, com coletânea. Conta, assim, com a maioria das minhas bandas, começou muito com coletânea, né? Aí, hoje em dia, paixão, né? Então, quero fechar a fotografia ainda, não consegui fechar. E foi assim. Qual foi a música? Tu lembra qual foi a primeira música que tu ouviu? Foi Power Ballads, foi Rossena que eu ouvi, foi Épica também. Foi Épica. Foi ali, né? A básica, né? Que todo mundo conhece, né? Só que o legal é você explorar, né? Explorar a diversidade, buscar que tem uma fotografia muito bonita. Então, muita gente acha que se resume só essas 2 músicas, né? Mas eu acho que é uma banda que eu sempre falo, eu recomendo escutar, porque eles têm uma fotografia muito diferente. Eu gosto mais pesado. Lá indicam, eu gosto mais puxado, sei lá, pro pop, português. Então eles têm se flertam muito bem com esse estilo. Então, enfim, se deixar, eu falo o tempo inteiro, eu falo do outro. Eu tenho um amigo, Carlos Garcia, do Road to Metal, que ele é muito fã do Toto também. Ele é muito fã, ele é grande fã do Steve Lukather também, ele é um grande fã do guitarrista. Conhece o Carlos? Carlos Carlos Garcia, do Road to Metal. Não conheço. Mas ele é um grande fã do Toto. E o que tu acha que se dá esse lance do Toto? Por exemplo, assim, o Toto é uma banda, cara, que lá fora faz turnê grande, né? Ele não toca em local pequeno. E o que tu acha que se dá ao fato de, no Brasil, ela não ser uma banda tão reconhecida, assim, a não ser como agora o Sandro colocou aqui, que ficou reconhecida do público numa propaganda do cigarro Hollywood. Eu acho que a música do Toto mais conhecida, eu acho que é Hold the Line, né? Que foi explorada em filmes, em propaganda também, né? Mas o que tu acha que se dá essa, digamos assim, desvalorização, talvez, do Toto no Brasil, ele não ser uma banda de um público tão vasto quanto é lá fora? Então, é complicado, porque eu acho que eles seguem a mesma linha de outras bandas de AOR, como, por exemplo, o Fore, né? E uma linha do Journey. Eu acho que o AOR ele não foi tão bem explorado no Brasil como um estilo em si, entende?
tipo assim, as pessoas conhecem o Toto, mas não associam ao AOR. As pessoas nem sabem, de repente, que está com o AOR e que existe um AOR. Então eu acho que é uma banda, são bandas que ficam, tipo, como um dono de fundo, sabe? Acho que ficam muito como músicas de dono de fundo. Faltou um pouco dessa exploração mas eu não remeto isso só ao Toto em si, mas do gênero musical AOR. Assim. Eu acho que foi um estilo de mal explorado no Brasil. Mal explorado até questão de repente, de gravadora, que não é interessante. O cenário musical no Brasil era outro também, né? Então, acho que aqui, na década de 80, que ficou muito, assim, foi o New Wave, por exemplo. O New Wave, né, foi o que mais, né, de pegar estilos, assim, fora do rock, foi um dos estilos que mais alavancaram no Brasil, né? Bandas nacionais que se mesclaram muito com a New Wave. Então, acho que não foi reconhecido não só como todo em si, mas o gênero em si não foi reconhecido. Então, no Brasil em específico. Se a gente pegar, por exemplo, no Chile, em outros países, a AOR se pergunta se qual que é o estilo musical favorito. Putz, é a AOR. Se a gente perguntar, você conhece a AOR? Vocês não sabem o que é. Claro, não é demérito, não é isso, né? Mas porque justamente acho que não foi explorado em si como um gênero musical. Foi explorado como mais uma música de tema de novela, música de passou muito despercebido, acho que mais por conta disso, né? Até porque na década de 80, né, tinha muita coisa, né, nessa época tinha muita coisa boa vindo, né? E a gente falando que no Brasil, coisas vinham com um pouco mais de atraso, né? Então, quando o Silvio já estava lá, já estava tocando, já estava enchendo estádio, aqui as pessoas estavam começando ainda. Então, quando eles estavam começando, já era atrasado, assim. Então, às vezes não deu tempo de chegar com um gênero em si. Eu acho que é isso que aconteceu um pouco com isso, com outras bandas, né, com outras bandas do gênero. Então, acho que não foi explorado como o gênero em si. Qual é o teu disco preferido do Toto? Pergunta essa pergunta. São fases, né, cara? Que nem eu falei, é uma banda que tem uma discografia, assim, impecável. Mas hoje em dia, se fosse para eu botar o disco que eu mais gosto, eu gosto muito do Kingdom of Desire, 93, que é o último álbum gravado do Jeff Porcaro também. É um som um pouco mais cru, né? Até para quem gosta, né, do som mais rock and roll, eu digo sempre que acho que é um bom álbum de ponto de entrada para quem não quer começar com o Toto 4. O 4 ali bem dizer, que eu considero a época que o Toto se consolidou como banda, assim, né, que ela encontrou um estilo, né, que ela criou uma identidade. Né? Mas eu gosto muito do Kingdom of Desire, né, da discografia deles. Gosto muito do Seventh One também, adoro que é a fase já com Joseph Pickens no vocal. Acho que também é um álbum fantástico. Vou botar 3 aqui, eu gosto muito também do Mais Oeste. Mais Oeste com Ford Frederick, assim, né, que é o único álbum com Ford, que é um álbum que vai ficar um pouco com New Wave também, bastante, bem pop esse disco, assim. Mas é aquele pop que eu falo, aquele pop orgânico, né, aquele pop com muito instrumento, muita coisa bem feita. Mas, cara, acho que hoje em dia eu tô muito ensaio. Assim, gosto bastante. E se alguém chegasse para ti e dissesse, Nath, eu quero começar a ouvir Toto, mas não pode ser coletânea, tá? Eu quero começar a ouvir Toto. Qual o álbum tu indicaria para a pessoa começar a se ambientar no som do Toto? Então, eu sempre vou na tu gosta de heavy metal, tu gosta de pop, você gosta de, sei lá, de uma coisa mais wave, você gosta de uma coisa mais de soft rock. Aí varia de tudo que eu tô indicando, assim, sabe? Mas se a pessoa curte mais no rock and roll, eu vou indicar sempre o Kingdom. Eu acho também que o Falling Between também é um espaço, né? O Falling Between é um álbum um pouco mais atual, né, do todo, né? É um pouco mais que vai misturar um pouco de jazz, mas é um álbum que eu considero um álbum um pouco mais pesado, assim.
Então, eu sempre indico também esse disco, que é um álbum ali de 2006, né? Quer uma linha mais soft rock, vou indicar também o Silent One, né? Mas eu acho que, putz, eu sempre digo, geralmente o pessoal que eu conheço mais, que tem mais confiança, o pessoal do rock and roll, gosta mais do som mais alternativo, gosta mais do heavy metal, gosta mais do hard. Eu indico muito Kingdom, acho que isso que ele atende bem, eu gosto do hard rock, eu gosto mais do Kingdom. Antes da gente encerrar, se te dessem a oportunidade de criar o Rock Maker Festival, tivesse a oportunidade de escolher aí, fazer um line-up assim, com 5 bandas internacionais e 5 bandas nacionais, um dia só o festival Rock Maker Festival. Quais seriam as bandas que tu chamaria? 5 nacionais e 5 internacionais? Isso. Internacional, vou botar Toto. Headliner? Headliner. Foreigner, acho que é uma banda que eu consigo muito sentir. Putz, você vai ter que ressuscitar alguns, né? Talvez essa line-up não pode já que a gente faleceu e morreu. Mas sim, tá, Toto. Vou colocar. Motorhead também. Vamos botar o Hard Rock dele também. Cara, vou botar o Black. Ai, é difícil. Mas quem que eu vou chamar? Banda que não existe mais. Cara, deixa eu pensar aqui mais. Vai chamar o Kiss, cara. Não vai chamar o Kiss. Tá, vou botar o Kiss também, mas eu queria botar uma coisa mais diversificada. Talvez eu queria botar o Kiss também. Cara, vou até botar um Hardline, que eu gostei bastante ultimamente. Hardline, acho que merece. E vou botar o lado C também, Wildside. Wildside. E nacional, tá, vamos começar. Tá. Ressuscitar, né? Reteremos que ressuscitar com roupa nova, com toda certeza absoluta, Marena, Rodrigo Marena, amigo nosso, colocaria frouxamente mais pro hard rock, mais do que de nacional, daria para colocar de boa. Vou colocar uma banda nacional da região, aqui da Joinville, que faz o Deserta, também colocaria o Deserta. E deixa eu pensar, mais uma oportunidade, né, pra galera, né, que tá começando. Então, acho que é uma maneira. E o último, para fechar, nacional, você pega. E você injusta, talvez. Não, posso botar. Deixa eu pensar aqui. Cara, de nacional fica difícil, porque tem. De repente eu vou botar uma coisa que não é no palco, né? No hard rock, mas, cara, eu botaria até assim, até um Fábio Júnior no meio, assim, sabe? É a tua escolha. É o teu festival. É o teu festival. Não importa quem, é o teu festival. Mas é uma coisa bem diversificada para agradar todo mundo. É isso, eu sou isso mesmo. Certo. Não, mas é isso aí. Clientismo. Nath, o Marcelo Vieira, um amigão meu aqui do Rebel Rock, ele tá perguntando se tu soube que ele entrevistou o Steve Lukather. Não! O Marcelo até tem até amanhã eu vou divulgar, mas se procurar lá no YouTube, Marcelo Vieira Music, o Marcelo está colocando todas as entrevistas que ele fez com os artistas, com os músicos no YouTube completas, e ele entrevistou o Steve Lukather, e eu não sei se já está disponível, acho que está, né, Marcelo? Não sei se ele já colocou lá
quiser deixar aqui para nós se tal ou não, é só procurar lá, Nath. É bem legal, o Marcelo é um cara que conhece muito, tem muita desenvoltura para fazer entrevista, cara, é bem legal o canal dele. Amanhã eu vou divulgar certinho no Rebel aqui. Procura lá. Eu até te digo que eu fiz uma rádio, né? Cara, eu não sei nem se foi psicológico estava sendo cara que eu admiro muito, né? Mas eu não sabia não que eu tinha pensado. Espero poder conhecer o Lucas no show. Vou fazer um pouquinho de show. Tá? Eu saí um dia antes, né? Pra ir pro sair em um hotel. Consegue. Acho que consegue, sim, vou tentar. Né? Sim. Já assinar um livro? Ah, sim. Vai faltar coisa para assinar, né? Tanta coisa que tem para deixar o rabisco. Vai ter que soltar a mão na correta, ele soltar a mão na correta. Disco, pelo menos, Nath, antes da gente encerrar aqui, antes de eu te agradecer, eu queria deixar 2 toques aqui. Primeiro que amanhã, pessoal, quem curte aqui o Rebel Rock e tal, quem nos segue, na rádio São Lourenço Web, www.radiosaolourençoweb.com, a gente vai estar com uma playlist, por enquanto só uma playlist, depois ela vai se transformar num programa, mas por enquanto uma playlist, e amanhã, toda quinta-feira, das 10 à meia-noite, na Rádio São Lourenço Web, agora é Rádio São Lourenço Web Rock, mudou agora a programação totalmente voltada para o rock and roll. Então toda quinta-feira a gente vai ter uma playlist das 10 à meia-noite, e amanhã eu fiz uma seleção mais voltada para o hard rock, até com artistas que não são do segmento, mas que quando se enveredaram pelo hard rock fizeram algo bom, como o Alice Cooper no Thrash, né, no disco Thrash dele ele lançou lá, que é totalmente hard rock, aquele disco do Alice Cooper. Tem uma música que eu selecionei ali, então toda quinta-feira, a partir de amanhã, das 10 à meia-noite, Rádio São Lourenço Web Rock, pode buscar lá pode pegar na internet aí, ouvir, vai estar bem legal o playlist. Toda semana a gente vai ter um gênero definido, alguém da equipe vai fazer uma seleção e a gente vai ter uma playlist lá. Outro ponto, sexta-feira agora, dia 5 de julho, às 19 horas, eu vou ter a honra de receber aqui Augusto Lix e Carlos Maltz, guitarrista e baterista, né, ex-guitarrista e ex-baterista dos Engenheiros do Havaí, junto com Sandro Trindade, da banda Engenheiro Sem Creia, que uniu esses dois. Vão fazer agora uma pequena turnê pelo Brasil, com o show que eles fizeram dia 21 de abril em Porto Alegre. Então eles vão estar falando aqui sobre esse show. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Maltz e o Sandro antes do show, e agora o Augusto vai estar junto, o Lix vai estar junto, então a gente vai poder falar até um pouco mais sobre o passado dos engenheiros, sobre o que vem pela frente aí, se a gente pode sonhar que daqui a pouco eles possam até para frente gravar um álbum novo, né? Talvez sem o Humberto, mas com os dois. Então, sexta-feira a gente vai conversar sobre isso. Então, quem puder conferir, já fica aqui o convite. Nath, brigadão por ter aceitado o convite. Passou rápido essa 1 hora, a gente batendo papo aqui. Foi muito bom ter aceitado esse convite aí. Uma próxima aí, eu estou tentando bolar aqui casal Leandro Wizard, e chamar também para a gente falar sobre o AOR hoje em dia, do que é o AOR hoje em dia, quais são as bandas que hoje representam bem o estilo. Estou tentando casar as datas aí para a gente conseguir fazer uma live junto. Te agradecer então mais uma vez por ter aceitado o convite. Deixa o espaço aqui para te vender teu peixe aí para a galera acompanhar o canal. Eu agradecer novamente aqui um pouco do canal. O pessoal que não conhece o canal, só lá no YouTube, bastante conteúdo aqui bacana, bastante coisa. Estou postando agora, vou voltar no canal. Se não deixa sair, a gente grava. Fica com o Kelvin do canal próprio, né? A parte do todo. Então, aprendeu bem comprido, assim. Mas assim, para quem volta, então o canal ali é bem bacana, gosto de ser gosto de essa nossa queda, desde Survivor também, então bacana,
E curte lá, gosta, passa. No meu Instagram também tem aqui no Instagram, tem o link do canal. Aí também assiste as sugestões aqui que você mandar no Instagram, no Facebook, sugestões de vídeos, né? De temas ali. Estou aberta também. O canal aqui bem democrático, tudo bem. E agradecer ao pessoal também que estava online, o Sandro aqui, o pessoal que estava acompanhando a gente desde o início também. E também todo mundo que estava aqui. Beleza. Então, mais uma vez, Nath, brigadão a todo mundo que Agradeço. acessou, que assistiu agora ou que vai assistir depois, lembrando que a live fica salva no perfil para quem assistir depois. Muito obrigado mesmo, boa noite a todos e até uma próxima, Nath. Valeu. Um abraço. Tchau.